Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao curso de Gestão Pública em Saúde. Esse é o módulo Organização e Funcionamento do SUS e nós estamos na primeira unidade, Princípios da Gestão em Saúde. Esse é um módulo dividido em 6 unidades e esse vídeo é o vídeo da primeira unidade. Eu sou o professor Carlos Mendes Rosa e vou acompanhar vocês durante esse módulo, ok? Bom, vamos lá. Então, esse seria o módulo sobre gestão em saúde. E a gestão em saúde, ela é muito mais complexa do que outros campos da sociedade para se fazer gestão. Ela envolve todo um campo de tensões entre diversos atores sociais. E nós vemos que nós temos a questão da gestão de pessoas. A gestão de pessoas na saúde, ela envolve profissionais extremamente capacitados em um modelo que nós chamamos de organizações profissionais, que nós vamos ver lá na unidade 3, sobre esse ponto com mais tranquilidade. Mas eu quero que vocês saibam agora que esse ponto da gestão em saúde, para a gestão de pessoas, ele é mais complexo, porque as pessoas envolvidas, os profissionais envolvidos, têm uma qualificação e normalmente eles fazem serviços que muitas vezes não estão na alçada do gestor. Por exemplo, ninguém da gestão em saúde vai chegar para um médico e vai dizer: olha, esse seu paciente não pode fazer determinado exame, porque essa é uma expertise do médico. Ou não vai chegar para o psicólogo e vai dizer assim: olha, esse diagnóstico, esse tratamento que você está propondo não é um adequado. Veja bem, então, a questão da gestão de pessoas na área da saúde é um fenômeno também mais complexo. Nós temos ainda a dimensão da gestão de processos. Os processos gestados na área da saúde, a grande maioria deles, se tratando da saúde pública, são geridos por regulamentações, legislações, são regidos por diretrizes e delineamentos que vêm do Sistema Único de Saúde. Então, os processos também são mais complexos e também são burocratizados muitas vezes. Nós temos a gestão de recursos. A gestão de recursos na saúde, nós vamos ver também com mais pormenor adiante, mas ela é algo bastante complexo, porque você, por exemplo, tem a Lei 8666, que regulamenta a questão das compras de materiais, licitações. Então, os recursos que vêm na área da saúde, eles na maioria das vezes vêm com rubricas específicas para serem gastos em pontos específicos de determinada área. Então essa também complexifica bastante a questão da gestão, o papel do gestor. Bom, evidentemente, como todos sabem, a saúde é um campo de muitos interesses políticos. Nós sabemos aí que candidaturas e eleições são vencidas ou perdidas por plataformas relacionadas à saúde. Então esse é mais um ponto específico com o qual nós precisamos nos atentar quando estamos falando da gestão em saúde. Bom, se você está falando da saúde, você está falando do bem-estar das pessoas. Na medida que você está falando do bem-estar ou do mal-estar das pessoas, necessariamente você está falando também de afetos. Então, além da gestão de processos e pessoas e recursos, é preciso que se faça também uma gestão dos afetos, os afetos de dor, sofrimento, de alegria, às vezes de desamparo. Isso se tratando tanto dos profissionais da área da saúde quanto dos pacientes, daqueles que são o público-alvo das ações de saúde. Bom, e como todos nós sabemos, é um campo repleto de vaidades, de todas as sortes. Então, isso configura-se como mais um elemento complicador para esse nosso percurso aqui da gestão em saúde. Bom, e o que é fazer gestão? Fazer gestão envolve planejar, organizar, coordenar, executar e também avaliar. Então essas são as principais notas para a ação quando nós estamos falando da gestão em saúde. Bom, gestão, em última análise, é ter foco em resultados. Ter foco em resultados, considerando objetivos e metas que são pré-estabelecidas. Isso seria o âmbito da gestão, Não obstante todos os
todos os aspectos dos quais nós já falamos agora há pouco, essa seria a principal figura do gestor. O gestor é aquele cara que ele tem que focar nos resultados, tem que focar nos objetivos e nas metas. E para isso, então, a primeira questão que fica na gestão seria a identificação de problemas. Identificação de problemas que podem ser definidos como sendo a discrepância entre o que nós identificamos e a situação possível. Uma situação minimamente adequada a partir daquilo que nós devemos esperar. Dado o que? Dado um tanto de conhecimento na área, dado um tanto também de tecnologia disponível. Essa palavrinha tecnologia, nós vamos chegar nela daqui a pouco. Mas percebam, a questão do problema na gestão em saúde, ela é sempre situacional. Todo problema, ele é situacional. Você tem um problema a partir dos referenciais que são estabelecidos para esse problema. Vamos dar um exemplo. Você é o grande gestor de um hospital. O hospital tem uma taxa de infecção hospitalar em torno de 5%. Isto é um problema? Bom, vamos à literatura. A Organização Mundial de Saúde, ela define que uma taxa de infecção hospitalar esperada para um hospital de grande porte gira em torno de 4,5%. Bom, então nós temos um problema. A nossa taxa de infecção hospitalar está acima da esperada pela Organização Mundial de Saúde. Só que, como é que nós vamos resolver isso? Nós vamos zerar essa taxa de infecção hospitalar? Isso seria maravilhoso, seria o ideal. No entanto, o possível que se pode conseguir e que se deve alcançar, que se deve buscar, é exatamente essa discrepância entre os 4% recomendados pela OMS e os 5% que o seu hospital atualmente pratica. Então, o nosso problema é baixar essa taxa de infecção hospitalar em torno de 1%, para que nós tenhamos, então, uma taxa esperada. Mas você vai dizer, Carlos, mas as pessoas, 4% das pessoas do seu hospital vão ter infecção hospitalar? Vão, realmente. Esse se configura como um outro problema. Um problema ainda mais complexo de ser trabalhado, que seria a possibilidade de que nós tenhamos condições de zerar essa taxa de infecção hospitalar. Agora, isso é possível? Isso é factível? Isso é algo que está no horizonte das suas possibilidades? Bom, se for algo que está no horizonte das suas possibilidades, então você deve buscá-lo, deve fazê-lo. Porque fazer gestão também é selecionar problemas, inclusive podendo postergá-los e até mesmo descartá-los ou ignorá-los. O que é que nós fazemos? Em gestão, nós fazemos um princípio da hierarquização dos problemas. Quais são os problemas prioritários? Problema prioritário é aquele que dificulta ou impede totalmente uma ação, uma determinada ação ou alcance de uma realidade futura. Se eu tenho um problema dessa natureza, ele é prioritário, eu preciso dar primeiramente atenção a ele, para depois então eu dar atenção a outros problemas. Isso também é fazer gestão, saber selecionar, porque problemas nós teremos vários. Numa instituição de saúde pública, nós teremos diversos e dos mais variados tipos de problema. Mas quais são aqueles que impedem o funcionamento da gestão? Quais são aqueles que impedem o funcionamento do serviço? Prioritariamente, esses, então seremos obrigados ou induzidos a cuidar desses problemas primeiros. Isso tem uma questão que vem nos serviços públicos de saúde, que é, por exemplo, a questão da hierarquização do acesso ao serviço por parte das populações de minorias historicamente excluídas, como deficientes, a população LGBT, a população da saúde mental. Então, é preciso pensar estratégias específicas para o atendimento a públicos diversificados. Agora, como na cabeça da maioria dos gestores é preciso que o serviço funcione de qualquer maneira, o que nós vemos? Nós vemos muitas vezes que esses públicos são relegados ao último plano.
Então eles são separados, muitas vezes não recebem o cuidado adequado, da maneira correta, e aí esses, vamos chamar assim, essas condições situacionais, elas são muitas vezes ignoradas ou até mesmo descartadas. Então é preciso que nós saibamos hierarquizar sim os problemas, mas mantendo um nível de atenção e um nível de acolhimento que possa atender a todos os públicos. Bom, e aí chegamos então a outra face da gestão que está ligada à capacidade de mobilizar tecnologias. Lembra lá das tecnologias? Então, tecnologias são conhecimentos aplicados à solução de problemas. Você tem diversas facetas da tecnologia, diversos tipos de tecnologia. Então, a capacidade de mobilizar tecnologias ajustadas social e economicamente que obedecem a padrões técnicos baseados em evidências. Por exemplo, tecnologia social. Tecnologia social, quantidade de conhecimento, elementos estatísticos que você tem para desempenhar um determinado serviço. Tecnologia da informação. Tecnologia da informação são os meios digitais, todo o aparato tecnológico que você tem para gerir e para difundir a informação. Nós vamos falar disso mais adiante. Recursos tecnológicos, o seu plantel de equipamentos que existem dentro da sua instituição e que você precisa gerir, fazer uma boa gestão disso para que esses recursos sejam bem utilizados e ajustados social e economicamente aos padrões que você espera que a sua instituição esteja desempenhando. Então, essa seria uma outra faceta do que é fazer gestão. Então, fazer gestão também é unir necessidades e demandas sempre entendidas como problemas a serem enfrentados, como tecnologias, que nós já sabemos o que são, como formulação e implementação de políticas, mas também com a organização do trabalho. Vejam aqui que tem algumas coisas importantes, tá? A questão das necessidades e das demandas. Esse é um fator muito importante dentro da gestão. Por exemplo, nós temos dentro da área da saúde, no SUS como um todo, demandas por serviços muito específicos, demandas por serviços absolutamente pontuais, de altíssima complexidade. E, na verdade, a grande necessidade da população é por serviços, políticas públicas básicas de atenção à saúde. Então, vejam, você tem uma demanda e você tem uma necessidade. Você precisa articular essas duas de maneira que você possa dar continuidade aos processos. Para dar um outro exemplo, que fica no campo da saúde mental, vem um CAPS AD3, chega uma mãe com o seu filho adolescente puxado pelo braço e a mãe diz assim para você: olha, eu preciso que você atenda o meu filho porque ele está usando crack. Bom, de quem é a demanda de atendimento? A demanda de atendimento é dessa mãe. Mas quem é que tem a necessidade do atendimento? É o filho. Então veja, aqui você tem uma demanda terceirizada. E como é que você compatibiliza isso e você coloca isso na gestão? Então, a questão da demanda e das necessidades, elas são aspectos importantes que precisam ser pensados durante a gestão. Mobilizando recursos que precisam ser adequadamente combinados entre si. Recursos de que natureza? Recursos técnicos, pessoal capacitado, profissionais da área da saúde, recursos tecnológicos, equipamentos, recursos digitais e outros recursos financeiros para o custeio de ações em saúde. Então, tudo isso é a compatibilização das demandas com as necessidades, com os recursos disponíveis e com as tecnologias disponíveis para que as ações possam ser, então, desempenhadas da melhor maneira possível. Gestão também é avaliar resultados. Avaliar resultados, como nós dissemos lá no início, seria o ponto último da gestão.
quando você tem todo um trabalho e você então precisa fazer a avaliação desses resultados. E aqui nós dividimos a avaliação em dois planos. Um plano da saúde, plano sanitário, fundamental identificar o controle ou a superação do agravo assumido como problema. Então vejam, aqui você vai focar no resultado a partir da solução dada para determinado problema de saúde. Então você tem um grave problema, um surto de Zika vírus na área tal e você precisa atender aquele surto. Como é que você faz, como é que você vai agir e depois você avalia se o agravo foi superado ou se o problema foi sanado. Bem, veja bem, esse é o plano sanitário, ok. No entanto, você tem também o plano econômico, onde você deve observar se os custos foram adequados e se a organização está estável e sustentável economicamente. Por quê? Porque não adianta, do ponto de vista da gestão, você fazer uma boa ação relacionada à área sanitária e você ficar completamente desprovido financeiro e economicamente. Você pode realizar uma mega ação contra uma epidemia de Zika e, no entanto, a sua unidade de saúde, o seu hospital ou a sua rede ficar completamente depauperizada e depois você não ter recursos para atender outras demandas que são tão ou mais urgentes do que essa. Então, a questão da gestão, a avaliação de resultados, que é esse aspecto tão fundamental, ele tem que pensar nos dois aspectos. Nos parece um pouco algo frio, algo calculista, talvez até seja, mas isso se chama estratégia. É a forma como você vai manter a sustentabilidade da sua rede, da sua unidade de saúde, da sua unidade hospitalar. Em última análise, a sociedade, por meio das suas instâncias, ela também deve fazer o controle dessas ações. A sociedade é quem deve responder quais são os problemas que nós deveríamos enfrentar e quais são aqueles que nós devemos resolver ou pelo menos minorar. Seria essa a grande questão, porque vocês conseguem perceber aqui claramente que se você tem um aspecto sanitário, você tem um aspecto econômico, aqui vai haver uma certa tensão entre diferentes atores sociais. Claro que as figuras de interesse político vão olhar sempre para o plano econômico. Os gestores que estão lá no Ministério, o pessoal do planejamento, as agências de regulação vão olhar para o plano econômico. A população tem que olhar para o plano sanitário e dizer, olha, então nós precisamos disso, disso e disso, e essas exigências ou essas demandas vindas pelos órgãos de regulação, entidades, organizações sociais, entidades do terceiro setor, entidades de classe, é que podem trazer essas demandas para serem atendidas. Então, a questão da avaliação também serve para mostrar resultados. Isso gera relatórios, esses relatórios vão para onde? Vão depois para a mídia, vão para o Ministério, vão para o governo, vão para vários lugares e obviamente, esses atores sociais vão dar visibilidade a esses resultados. Bom, então nós chegamos agora ao ponto de definir quais seriam os modelos de gestão que nós iremos utilizar para que a gestão em saúde possa ter a sua efetividade. É evidente que essa parte dos modelos de gestão, existe uma literatura ampla, tanto no campo da administração, quanto no campo dos recursos humanos, na área da psicologia. São vários os campos teóricos que recortam a figura da gestão. Só que nós escolhemos apenas 2 modelos para que nós pudéssemos definir como seria a dimensão da gestão em saúde. Bom, vamos lá. Então, primeiro modelo de gestão. Vocês todos já devem saber, devem conhecer o modelo de gestão tradicional. O modelo de gestão tradicional é aquele caracterizado por uma centralização muito grande das decisões. As decisões são muito concentradas. É o modelo clássico das autarquias e das figuras das instituições públicas no modelo antigo.
Também nós vamos observar isso melhor lá na unidade 2, quando nós formos falar dos tipos diferentes de instituição. Mas vejam, então esse modelo tradicional, ele cria um problema, porque ele cria uma distância muito grande entre o núcleo decisório e o núcleo executor. Quem faz a regulamentação, a legislação, está lá em Brasília, no Ministério da Saúde, no Ministério do Planejamento. E aí quem é que executa? Quem executa é a ponta que está lá na Unidade Básica de Saúde, que está no CAPS, que está no hospital. Então vejam que existe um gap muito grande aqui, um imenso laço em que o sujeito que faz as decisões, que cria os alinhamentos, ele não sabe, muitas vezes, a realidade do que está acontecendo lá, então, na parte efetivamente. Vejam que existe um gap aqui muito grande entre o que o sujeito decide, aquele sujeito que decide, e entre aquele que vai executar. Então percebam, esse diferencial faz com que o sujeito que está decidindo não conheça a realidade das ações em saúde. Obviamente que também baseado nesse processo, nesse modelo tradicional, orientado por normatizações, regulamentações e leis, ele cria processos extremamente burocráticos. Processos burocráticos, por quê? Porque você está baseado o tempo todo em regulamentações, em normas, em portarias, em leis, e aí o gestor muito pouco pode fazer para encaminhar recursos, para contratação de pessoal, para licitação. Por quê? Porque ele tem que seguir todas as normatizações que já foram estipuladas para ele. Percebam, esse modelo não é recomendável para as ações em saúde. Então, a proposta que nós temos e que vem sendo discutida, vem sendo pensada em vários fóruns de saúde, é exatamente o modelo da autonomia. O modelo da autonomia que é caracterizado prioritariamente por uma descentralização das decisões, dando maior responsabilidade, maior autonomia para os dirigentes das instituições. Então, essa dimensão, ela é fundamental para que nós tenhamos o quê? Uma maior fluidez nos processos de gestão, uma maior agilidade, uma maior flexibilidade nos regimes de contratação, destinação de recursos, gestão de pessoas e avaliação. E, obviamente, uma maior estabilidade política da instituição, porque ela pode dialogar melhor, já que o gestor tem o poder de decidir, então ela pode dialogar melhor com os demais atores sociais, as demais instituições ao redor. Percebam que aqui esta nova modalidade estabelece condições muito mais efetivas para que as organizações respondam às políticas, diretrizes e incentivos governamentais do que o modelo anterior, em especial se tratando desses gestores que agora serão empoderados. Vejam que nós estamos falando de autonomia, nós não estamos falando de soberania. Por quê? Porque a autonomia ela requer a adoção de novos dispositivos de acompanhamento, prestação de contas e responsabilização desses gestores por parte dos conselhos superiores de administração, regidos por contratos de gestão muito bem especificados, contratos de gestão muito bem feitos. Nós teremos uma parte aqui nesse módulo que nós falaremos especificamente dos contratos de gestão e ainda, obviamente, controles externos, agências reguladoras, auditorias e outros tantos. Atributos da gestão em saúde. Então, como nós já definimos que a gestão seria uma gestão de autonomia, vamos ver alguns atributos fundamentais para que a gestão possa se dar da melhor forma possível. O primeiro deles, certamente, é a governança. Governança compreende um conjunto de dispositivos e práticas inerentes ao modelo adotado,
capazes de permitir que o sistema seja responsável frente às demandas da sociedade e dos organismos superiores de gestão. O que é que significa isso, no fim das contas? Significa avaliar os riscos e o retorno de cada um dos investimentos para que nós possamos aplicar bem esses recursos. Ao aplicar bem esses recursos, nós teremos uma boa reputação, uma boa imagem construída diante dos parceiros, diante do público-alvo, diante de todos os outros atores sociais. Então, se nós pensarmos dessa maneira, governança é um processo contínuo de criação de valor para a instituição. Tá? Um conceito que tenta amarrar toda essa explicação seria: governança é um conjunto de boas práticas para aumentar a confiança das partes interessadas. Quem são as partes interessadas? Os investidores, no caso das relações em que há financiamento público e privado, os fornecedores, evidentemente, os colaboradores, que aí passa desde profissionais, servidores, terceirizados e todos mais, e os usuários do serviço, né, que nós comumente chamamos assim todos aqueles que são beneficiários dos serviços de saúde na rede pública. Então, essa seria a principal característica, o principal atributo da gestão em saúde, a governança. Profissionalização. Profissionalização deve ser configurada com dispositivos técnicos suficientes e adequados aos objetivos organizacionais, operando tanto com os meios, os recursos, quanto com a gestão de resultados. Esses dispositivos dos quais nós estamos tratando aqui devem ser operados por profissionais especificamente qualificados para que as ações possam correr da melhor forma possível, gerando melhores resultados para essas ações. Veja uma coisa, nós falamos agora há pouco que estas organizações, elas são organizações muito específicas, com profissionais altamente qualificados. Então, a profissionalização visa que nós tenhamos cada vez mais profissionais e que esses profissionais sejam cada vez mais qualificados, tanto na ponta quanto na gestão. E aí nós temos um caso que vem da área, não da saúde especificamente, mas da área da assistência, que é o caso do primeiro-danismo. O que é o primeiro-danismo? Aqueles que não conhecem, nas prefeituras, nos governos estaduais, o prefeito ou o governador assume o cargo, assume a sua investidura política e coloca a primeira-dama para ser a gestora da assistência social. Então, a primeira-dama se torna a secretária de assistência social ou a responsável pelo núcleo de assistência social do município, do estado. E isso é algo absolutamente contrário ao que está sendo pregado aqui como um dos princípios da gestão, que é a profissionalização. Essa prática foi muito comum nos anos 80 e 90, quem não se lembra da Rosiane Collor como a responsável pela Legião da Boa Vontade lá, a LBA, né, Legião Brasileira de Assistência. Então, isso foi muito criticado nos anos 2000, e vários autores do serviço social, das ciências sociais e de outros campos foram contrários a isso e demonstraram a ineficácia desse modelo. E infelizmente nós estamos vendo esse modelo ser retomado agora pelo atual presidente, colocando a sua esposa, Marcela Temer, lá no cargo máximo como coordenadora das ações assistenciais do governo da Presidência da República. Então, inclusive, agora em outubro de 2017, o Conselho Federal de Serviço Social lançou uma nota pública de repúdio a esse tipo de ação, porque vai
de encontro às práticas, boas práticas do profissionalismo, da profissionalização das instituições. Tem aqui até um pequeno fragmento da nota que diz que a qualificação teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa permite desvendar criticamente a realidade e propor uma intervenção crítica e criativa sintonizada com as demandas da população usuária. Perceba, então, é preciso recursos técnicos, é preciso qualificação, estudo, para que esses profissionais possam ser bons gestores, para que eles conheçam a realidade e possam intervir nela de forma adequada. Financiamento. Financiamento refere-se a todas as dimensões econômico-financeiras da gestão. Deve ser compreendido tanto no que concerne a dimensão do investimento adequado, ou seja, o volume de recursos aplicados à saúde em base de equidade, ou seja, o volume de recursos necessários para o cumprimento de determinadas ações de saúde, quanto em relação às fontes, às origens desses recursos. Se a origem é pública, se a origem é privada, quais são os interesses, em especial, se a origem desses recursos é privada, porque nós bem sabemos que os recursos de origem privada, não que os recursos de origem pública não tenham interesses, evidentemente que os têm, mas os recursos de origem privada para a gestão em saúde sempre vêm acarreados por muitos interesses. E ainda as modalidades de pagamento aplicáveis aos serviços, considerando que as vantagens, os riscos do emprego de cada uma dessas estruturas aqui, dessas modalidades, respeitada sempre e acima de tudo a dimensão da qualidade do serviço. Então, a dimensão do investimento, como nós já dissemos anteriormente, ela é fundamental, mas ela tem que estar a serviço da qualidade do atendimento e não o contrário. Bom, gestão de pessoas. A gestão de pessoas, ela se configura como um dos polos fundamentais na gestão em saúde. E valem as mesmas regras, por exemplo, para a gestão empresarial. Autonomia, capacidade, capacitação, investimento em salários dignos, investimento em condições de trabalho melhores. Então, tudo isso está ligado à gestão de pessoas, tanto para os servidores efetivos quanto para os contratados. Tá? Então, a gestão do trabalho aqui, ela é fortemente dependente de profissionais, como nós já dissemos. Aqui o campo da profissionalização. E lidar com essa profissionalização não é algo tão fácil. Porque muitas vezes o gestor ele não tem a mesma visão do que o servidor. E nem dá para ter. O gestor não tem todas as especialidades. Ele muitas vezes é um administrador, às vezes é um médico, às vezes é um psicólogo, é um assistente social, é um enfermeiro, mas muitas vezes ele não tem todas as outras especialidades. Então, isso para ele vai ter que depender também do conselho, das orientações e das percepções da sua equipe. Por isso, é fundamental a valorização permanente do desempenho desses profissionais, mas também o cuidado com essas pessoas, porque são recursos preciosíssimos. A saúde do trabalhador nas áreas de saúde, ela precisa de atenção urgente. Há estudos e mais estudos que mostram que o índice de adoecimento dos servidores que trabalham na área da saúde é muito maior do que o índice de adoecimento de outras áreas também das iniciativas pública e privada. Então, essa qualidade de vida do trabalhador, ela é fundamental. E um dos aspectos, obviamente, mais evidentes para uma certa qualidade de vida, isso estudos e mais estudos já mostram, é a questão dos horários flexíveis. Então, a saúde hoje, ela permite, até pelas cargas horárias menores, você tem um médico fazendo 20 horas na saúde, você tem psicólogo que normalmente faz 30 horas, e outros profissionais com cargas horárias menores, não tem carga cheia durante a semana, permite uma certa flexibilidade.
E é muito bom que o gestor esteja atento para isso, para que ele possa utilizar essa flexibilidade para promover um ambiente de trabalho mais saudável, menos adoecedor, com uma melhor qualidade de vida para os funcionários. Seguindo na gestão em saúde, na gestão de pessoas, nós temos também a inclusão de incentivos gerais de natureza ambiental, de natureza social. O que significa isso? Mobiliário adequado para as pessoas trabalharem, ergonomicamente adequado, uma gestão que prevê um local de acesso para os funcionários, para que eles possam ter o contato entre si, para que eles possam ter também condições mínimas de trabalho. A precariedade dos locais nas instituições de saúde ainda é um grande problema, em especial nos hospitais, nas unidades básicas de saúde. Então isso precisa estar na cabeça do gestor. Gestão de competências, gestão de desenvolvimento por competências. Essa é uma nova figura que está surgindo aí nas várias teorias da administração, que vai falar a respeito daquela famosa trinca do chá: conhecimentos, habilidades e atitudes. O que significa isso? Significa que você vai gerir sujeitos que têm competências específicas, competências como a concentração sinérgica de conhecimentos, habilidades e atitudes. Quais são os conhecimentos necessários para um determinado profissional? Quais são as habilidades que ele precisa ter? Quais são as atitudes esperadas? E a partir disso você vai gerir essas competências para o desenvolvimento desse funcionário, para o desenvolvimento desse profissional, para que ele também possa ter uma melhor qualificação ao longo do período em que ele está ali. Mais uma vez a questão da gestão voltada agora para os conflitos e os processos participativos. Isso envolve aspectos fundamentais como qualificação profissional, feedback, avaliação, mudanças de papéis e, fundamentalmente, comunicação. Olha, nós temos estudos impressionantes na área da psicologia, estudos de dinâmica de grupo, que mostram que grupos onde não há comunicação e os papéis são cristalizados, são fixos, são rígidos, são grupos profundamente adoecidos. É preciso mobilizar, é preciso que eles ocupem papéis diferentes e, mais do que isso, que eles possam se comunicar. Um bom gestor é aquele que facilita os processos de comunicação para que as pessoas possam falar das suas angústias, falar das questões que vêm no trabalho, falar dos problemas que aparecem, mesmo dialogar, dar sugestões. Um clima de trabalho melhor certamente passa por uma boa comunicação institucional. Tecnologia da informação auxilia a qualidade e a melhoria da prestação de serviços. Como? Provendo suporte tecnológico a partir do qual os sistemas de informação são operados de modo a registrar, processar e gerar informações, com vistas a subsidiar os processos de tomada de decisão. Por exemplo, quando você tem um bom banco de dados, você pode ir lá pegar o histórico dos agravos, o histórico das ações tomadas, e você pode subsidiar melhor as suas decisões. Contribuir para a integração informativa e a comunicação organizacional. Nós acabamos de salientar o papel fundamental da comunicação em qualquer modalidade de gestão de pessoas. E aí está aqui, a tecnologia da informação, a TI, ela provê recursos especialmente importantes para a melhoria da comunicação. Com uma questão importante a ser pensada aqui: se os recursos tecnológicos são bem utilizados, você tem uma melhoria na comunicação. Mas se eles são mal utilizados ou utilizados em excesso, você tem o quê? Você tem problemas já de distração, você já tem um problema de desvios de função, pessoas que estão mais voltadas para as redes sociais, para as comunicações, do que propriamente para o seu trabalho. Então,
essa aqui é uma faca de dois gumes que precisa ser utilizada com muita sabedoria pelos gestores. Contribuir, tornar mais ágil, abrangente e sistematizado o acesso e a difusão de informações. Isso aqui é fundamental, que você tenha uma rede interligada em termos de conhecimento. Se um usuário do sistema está em determinado lugar, você pode puxar a ficha dele, ver qual é o histórico de medicamento, qual é o tratamento que ele está tendo, se ele vai para um outro estado, para um outro município, se ele está lá, ele pode, através da rede interligada de informações, ser atendido. O médico, o psicólogo, o enfermeiro vai ter acesso ao prontuário dele. Então essa interligação, essa abrangência do sistema, ela é fundamental. Infelizmente isso aqui ainda não se constitui como uma realidade, mas é algo que nós estamos visionando que aconteça ainda no futuro. Favorecer o desempenho global da organização e dos sistemas de saúde. Evidentemente, evitando erros médicos, reduzindo a quantidade de erros médicos, dando um incremento da eficiência administrativa nesse sentido e, claro, promovendo uma maior satisfação dos usuários, na medida em que você tem um desempenho global da organização muito melhor. A título de curiosidade, a tecnologia da informação hoje está permitindo avanços na área do que nós estamos chamando de telemedicina, cirurgias orientadas por profissionais que estão em outros estados, em outros países, a aplicação de técnicas via videoconferência. Então são vários os procedimentos da saúde que estão sendo favorecidos pela dimensão dos avanços na tecnologia da informação e, claro, o seu bom uso enquanto gestor. Gestão da qualidade, implementação de estruturas e processos de qualidade, comissões, protocolos, monitoramentos, análise de processo, prontuários com qualidade, registro correto e implementação de ferramentas de gestão que sejam adequadas. Quando você pega um prontuário de um paciente, isso o gestor precisa estar sempre atento. Os prontuários do paciente, eles são aquilo que há de mais importante, porque isso vai alimentar bancos de dados não só para a ação daquele sujeito específico, mas também ações de cunho epidemiológico, ações sociais, vai alimentar dados do planejamento para depois gerar política pública de saúde nas determinadas áreas. Então a gestão da qualidade precisa estar muito atenta a esses processos, em especial dos monitoramentos dos pacientes, do curso do seu tratamento, processos de acreditação externa fundamentais também, o uso intensivo de informações, o cumprimento de normas de vigilância e serviços estar adequado às normas da vigilância sanitária, às normas dos códigos de qualificação internacionais, o ISO e tantos outros que são fundamentais. E claro, a permanente atenção com a satisfação dos clientes. Esse deve ser um aspecto fundamental em qualquer gestão, seja ela pública, privada, na área da saúde, na área do comércio, em qualquer lugar, a questão da satisfação dos clientes é fundamental. Mais alguns atributos da gestão em saúde, um específico da nossa área, que é a inserção no SUS, a questão da saúde estar inserida dentro do sistema único, ela gera vários problemas e várias complexificações que nós inclusive vamos ver na unidade 2, mas apenas a guisa de informação, a questão da missão, do perfil, do programa assistencial serem compartilhados no sistema independente da instituição, isso também gera um cenário bastante complexo, tanto para gestores quanto para as pessoas que estão na ponta atuando. O serviço deve contribuir com a formulação de políticas e programas para o sistema. Evidentemente, já que você está inserido na dimensão do SUS, como nós dissemos há pouco, você vai alimentar bancos de dados, você vai alimentar bancos de informações
que vão gerar a necessidade e a demanda, lembra? Necessidade e demanda de novas políticas públicas em saúde, de novos programas que o Sistema Único vai poder engendrar a partir de ações que são feitas nas instituições de saúde. Então, o papel do gestor aqui é fundamental, né? Se nós pegarmos lá as diretrizes da saúde, do Ministério da Saúde, o gestor e os profissionais, eles são protagonistas, eles são grandes idealizadores de novos programas e novas políticas. Então, isso é fundamental. A responsabilidade com o cuidado do usuário, acolhimento, segmento, vínculos, deve ser pactuada e integrada ao sistema de referência e contra-referência. Isso aqui é fundamental, que nós possamos ter a rede funcionando de maneira integrada, para que nós tenhamos o quê? Que o paciente saia de um lugar, quando for para outro, ele tenha o mesmo tipo de atendimento ou pelo menos o mesmo modelo de gestão a ser aplicado à saúde. O que viria a ser sistema de referência e contra-referência, que nós acabamos de falar. Então, diz respeito a uma rede hierarquizada e integrada de cuidados e serviços que começa na unidade de saúde da família e estende-se até as estruturas de alta complexidade e que proporciona o fluxo orientado dos pacientes nos dois sentidos, tanto do básico para o específico, quanto do específico para a unidade básica. Se a gente for pensar bem, esse sistema de referência e contra-referência consiste no encaminhamento dos usuários de acordo com o nível de complexidade que é requerido para resolver os seus problemas. Então a gente entende que a referência seria o ato de encaminhar um paciente atendido em determinado estabelecimento a outros de maior complexidade. O paciente está na unidade básica de saúde, na estratégia de saúde da família, ele é encaminhado para o hospital para que ele tenha um atendimento mais específico, para que ele tenha um atendimento mais especializado. Isso nós chamamos de referência. A contra-referência refere-se ao ato de encaminhamento do paciente ao estabelecimento de origem, ao estabelecimento que o referiu, após a resolução da causa responsável pela referência. Então, o paciente vai para o hospital para ser atendido, porque ele está com um problema que precisa de um atendimento muito específico que a unidade básica de saúde não pode oferecer, e aí quando esse problema é sanado, ele vem pela contra-referência e volta a ser atendido na unidade básica de saúde. Isso precisa ser pactuado. Isso não pode ser uma relação leonina, naquele modelo em que, olha, eu mando para você, toma que o problema é teu. Porque fica uma questão de um tráfico de mercadorias adoecidas. O paciente se torna uma mera coisa, sendo movida de um lugar para o outro. Então, essas referências e contra-referências precisam estar muito bem pactuadas entre as duas unidades de saúde. Então, isso se diz respeito a uma gestão da boa qualidade do atendimento a esses usuários. Outro atributo da gestão de saúde, nós já falamos dele várias vezes, mas é a eficiência. A eficiência está ancorada na adoção de modalidades de atenção com relação custo-benefício mais adequadas, evidentemente, considerando-se sempre a missão e o perfil assistencial de cada unidade. Então, é necessário que haja uma relação custo-benefício aqui muito bem acertada. A utilização intensiva de bancos de dados, de preços, de serviços e de insumos. Claro, evidentemente, a boa gestão financeira, a eficiência fala de uma boa gestão de finanças, uma boa gestão, uma boa aplicação de recursos. Está ancorado também no aspecto da governança, funcionamento da rede, os ganhos com custos e os ganhos com a qualidade vão depender também dessa dimensão aqui da boa aplicação de recursos. O uso da racionalidade na aquisição de insumos e ofertas de serviço, também considerando o perfil e a missão
da unidade de saúde. Vamos imaginar, você tem o dinheiro e você quer, numa unidade básica de saúde, comprar um mega equipamento de exame de imagem, de cintilografia. Para quê? O que você vai fazer com isso na unidade básica de saúde? Ah, mas a população precisa. Sim, a população precisa. Para isso existe o hospital, para isso existe a referência. O dinheiro que você gastaria naquilo, você faz centenas de programas de prevenção, de profilaxia, de atenção em saúde. Então, o uso da racionalidade na aquisição de insumos, equipamentos e ofertas. A adoção de sistemas de indicadores de desempenho de gestão. Nós já tomamos isso lá na gestão da qualidade, isso volta na dimensão da eficiência. A adoção de práticas de melhoria contínua na qualidade. Vejam que a eficiência está minimamente atrelada à dimensão da qualidade. Então, você precisa adotar sempre práticas que vão dar maior qualidade ao seu serviço, obviamente, se possível, com o menor custo. Então, isso se caracteriza por uma boa eficiência. A assistência centrada no paciente. Essa é a nossa última regrinha para uma boa gestão em saúde. Assumir a perspectiva dos pacientes para a organização e a gestão das atividades em saúde. Respeito aos pacientes, respeito aos seus familiares, de preferência, respeito aos seus desejos, às suas vontades. Isso é fundamental. As demandas, as necessidades manifestas dos pacientes, quando puderem ser atendidas, devem se esforçar, devemos nos esforçar para atendê-las. Preocupação com o impacto que a doença ou tratamento tem sobre a qualidade de vida e a sensação de bem-estar do paciente. Aqui eu gostaria de fazer uma crítica a um modelo que está muito em voga, especialmente no Brasil, sendo adotado como um modelo padrão em alguns locais, que é a medicina baseada em evidências. O que é que faz a medicina baseada em evidências? Ela considera prioritariamente os custos de determinados tratamentos, a eficiência naquele plano cartesiano de que menor custo e maior efetividade significa uma maior eficiência. Isso desconsidera completamente, esvazia a dimensão de humanidade dos pacientes. Então, é fundamental que nós tenhamos, sim, preocupação com a eficiência, com a eficácia, com o valor atribuído, os recursos, mas, acima de tudo, nós não podemos perder de vista que nós estamos fazendo gestão em saúde, porque senão nós faremos, como diz o ditado popular, jogaremos fora o menino junto com a água da banheira, né? Na medida em que nós estamos valorizando mais a questão do aspecto técnico do que as vidas, a humanidade, a subjetividade daqueles que precisam da nossa atenção e do nosso cuidado. Contrato profissional e institucional com os pacientes baseado na dignidade, no respeito e na sensibilidade. Esse talvez seja a regra fundamental, né, de qualquer juramento de um profissional da área da saúde. Respeito, a dignidade, o mínimo de sensibilidade, o mínimo de empatia, e isso precisa começar no gestor. As equipes, elas muitas das vezes são a expressão do comportamento e da postura do gestor de saúde. Uma postura de gestão com maior disponibilidade para o fator humano, uma postura de gestão com maior abertura para os processos sociais, psíquicos, afetivos, certamente impacta numa equipe mais disponível e mais bem acertada no campo das humanidades, ainda que certamente uma equipe técnica envolvida, pragmática, voltada para a eficiência, mas valorizando esses aspectos humanos que são fundamentais, que nós não podemos perdê-los de vista. Por fim, para encerrar a nossa primeira unidade, a
permanente informação sobre a sua situação clínica, a evolução observada e o prognóstico existente. São fatores fundamentais, o que nós chamamos de assistência centrada no paciente. Tá? Requisito básico para uma boa gestão em saúde. Suporte emocional aos familiares e ao paciente. Uma ambiência, privacidade, relações de confiança estabelecida, o envolvimento da família. Tudo isso são determinações para uma boa gestão e estão lá na Política Nacional de Humanização dos Tratamentos, regulamentação de 2005, que foi aprovada em 2008 e que até hoje, quase 10 anos depois, ainda não foi colocada em prática efetivamente, para que nós tenhamos tratamentos mais humanos, para que nós não tenhamos essa completa e total desumanização, onde o paciente se torna uma coisa, simplesmente objeto do nosso olhar clínico, do nosso olhar médico, psicológico, do olhar do enfermeiro, mas que desnaturaliza o paciente, desumaniza a sua condição vivente, torna apenas a sua existência o único e o principal foco das nossas intervenções. Isso não pode acontecer dessa forma. É imperioso que as práticas em saúde sejam carreadas por um processo mais humanizado. É imperioso que a empatia, que o respeito à individualidade, o respeito ao desejo e à vontade dos pacientes seja valorizado em detrimento da técnica. Bom, essas foram as nossas primeiras reflexões a respeito do nosso modo de organização e funcionamento do SUS. Nós estivemos aqui com a unidade básica número 1, que é os princípios da gestão em saúde. Nos vemos nos fóruns de discussão, nos vemos também na aula presencial e será um prazer acompanhar vocês. Um grande abraço.